Olá, boa tarde. Seguindo a tradição que vem desde 1947, quando o ministro Oswaldo Aranha abriu a primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, a presidenta Dilma Rousseff foi hoje a primeira governante a se pronunciar no encontro que reúne líderes de todo o mundo em Nova York. No discurso, Dilma abordou as denúncias de espionagem dos Estados Unidos e defendeu a necessidade de proteção às informações na internet. A presidenta Dilma Rousseff abriu, como é tradição, a 68ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. O encontro acontece dias depois de a presidenta ter adiado uma visita de Estado aos Estados Unidos por causa da denúncia de que o Brasil é um dos alvos do programa de espionagem americano. Jamais pode uma soberania firmar-se em detrimento de outra soberania. Jamais pode o direito à segurança dos cidadãos de um país ser garantido mediante a violação de direitos humanos e civis. Não se sustentam argumentos de que a interceptação ilegal de informações e dados destina-se a proteger as nações contra o terrorismo. O Brasil, senhor presidente, sabe proteger-se. O Brasil, senhor presidente, repudia, combate e não dá abrigo a grupos terroristas. O discurso priorizou a soberania dos países e propôs que sejam criadas regras claras em relação ao acesso a informações privadas. A ONU deve desempenhar um papel de liderança no esforço de regular o comportamento dos Estados frente a essas tecnologias e a importância da internet, dessa rede social para a construção da democracia no mundo. Dilma pediu também uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil tenta um assento permanente no grupo. Impõe evitar a derrota coletiva que representaria chegar a 2015 sem um Conselho de Segurança capaz de exercer plenamente suas responsabilidades no mundo de hoje. Os conflitos na Síria não foram esquecidos pela presidenta. Dilma falou também sobre avanços sociais no Brasil e sobre as recentes manifestações populares. Retiramos da extrema pobreza, com o plano Brasil Sem Miséria, 22 milhões de brasileiros em apenas 2 anos. As manifestações de junho em meu país são parte indissociável do nosso processo de construção da democracia e de mudança social. O meu governo não as reprimiu, pelo contrário, ouviu e compreendeu a voz das ruas. O Brasil é o primeiro país a discursar na Assembleia Geral da ONU por ter sido o primeiro país a integrar a organização em 1945. Edward Snowden, ex-agente da CIA e da Agência de Segurança dos Estados Unidos, deu a primeira entrevista a uma rede de TV norte-americana. Snowden disse que o governo Barack Obama tenta desmerecê-lo ao dizer que ele era um analista de nível baixo e culpou o Departamento de Estado por estar vivendo na Rússia. A rede de TV NBC enviou seu âncora, Brian Williams, até Moscou para ouvir Snowden. O ex-agente diz que foi formado como espião e que trabalhou de forma encoberta no exterior, tanto para a CIA quanto para a NSA. As revelações de Snowden a respeito de uma ampla rede de espionagem feita pelo governo norte-americano sacudiram o governo de Barack Obama. Elas geraram restrições à coleta de informações e à proibição de espionagem sobre líderes mundiais amigos. Snowden disse que jamais pensou em ficar na Rússia. Quando fugiu dos Estados Unidos, ele tinha feito uma reserva num voo para Cuba e depois seguiria para a América Latina. Snowden disse que ficou preso no aeroporto de Moscou quando o governo norte-americano revogou o passaporte dele. Então, quando as pessoas me perguntam por que você está na Rússia, eu digo, por favor, pergunte ao Departamento de Estado, afirmou Snowden. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, disse que Edward Snowden é um traidor que causou muito dano ao país e que ele deveria ter a coragem de retornar aos Estados Unidos para enfrentar a justiça. Boa noite. O comandante de um dos principais órgãos de repressão da ditadura, Coronel Brilhante Ustra, falou hoje à Comissão Nacional da Verdade.
Ele negou participação em assassinatos e sessões de tortura, mas foi contestado por ex-militares e ex-presos políticos. Foi a primeira vez que a Comissão Nacional da Verdade ouviu publicamente agentes que participaram da repressão durante a ditadura militar. O depoimento do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra era o mais aguardado. Ele comandou o Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODE, em São Paulo. Durante o depoimento, Ustra se negou a responder diversas perguntas, principalmente sobre a morte ou desaparecimento de militantes políticos. Mas quando foi convidado a fazer uma acariação com o ex-preso político Gilberto Natalini, que afirmava ter sido torturado pelo coronel, o clima ficou tenso. Não faço acariação com ex-terrorista. Não faço! Eu não sou terrorista, viu, coronel? Terrorista é o senhor, torturador. Não. Terrorista é o senhor. De fato, o impeachment é previsto na Constituição Federal, mas a Constituição Federal diz que só é possível uma presidenta, um governante máximo de um país perder o seu mandato se atentar contra a Constituição. Só é possível perder o seu mandato se cometer grave crime de responsabilidade, onde esteja caracterizado o dolo. E aí eu lamento muito de ter que repetir que o relatório, infelizmente, apresentado por um relator que é do mesmo partido da denúncia, é um relatório fraudulento. Que disse a perícia, que, aliás, só foi constituída no âmbito do Senado Federal por uma decisão do Supremo. Eu nunca vi no âmbito de um processo os acusadores fugirem da produção de prova. Mas é isso que está acontecendo aqui nesse momento. Por que é que estão abrindo mão dos seus pronunciamentos? Porque não tem o que dizer. Vamos relembrar agora como foi o processo de impeachment de Dilma Rousseff, que começou no fim do ano passado. A Câmara dos Deputados recebeu vários pedidos de impeachment que foram sucessivamente negados, mas tudo mudou no dia 2 de dezembro, quando o então presidente da Casa, o deputado Eduardo Cunha, aceitou a denúncia de crime de responsabilidade, encaminhada pelos juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal. O pedido argumentou que a concessão de créditos sem autorização do Congresso e os atrasos nos repasses a bancos públicos, conhecidos como pedaladas fiscais, feriam a lei de responsabilidade fiscal. A decisão de abrir o processo foi recebida por defensores de Dilma como um gesto de retaliação. Na mesma época, os deputados petistas decidiram apoiar a abertura de um processo de cassação do mandato de Cunha no Conselho de Ética da Casa. O rito definido pelo deputado foi parar no Supremo, que invalidou as decisões e definiu um novo roteiro, baseado no afastamento de Collor, em 1992. No início do ano, a discussão tomou as ruas e dividiu o país. No Palácio do Planalto, Dilma abria as portas para os movimentos sociais. O processo chegou ao plenário em abril deste ano. Com 367 votos favoráveis, os deputados autorizaram o prosseguimento da denúncia. No Senado, o processo passou com folga pela comissão especial. E em 12 de maio, por 55 votos a 22, o plenário afastou Dilma do cargo por 180 dias. A fase final do julgamento começou na quinta-feira passada, presidida pelo ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski. A defesa, a acusação, senadores e a própria Dilma Rousseff foram ouvidos no plenário do Senado. Venho para olhar diretamente nos olhos de vossas excelências e dizer com a serenidade dos que nada têm a esconder que não cometi nenhum crime de responsabilidade. E nesta quinta-feira, os senadores decidiram pelo impeachment de Dilma Rousseff. Os filhos desses homens, gentil, pátria amada, 120 mil pessoas vieram de várias partes do país para saudar o presidente Jair Bolsonaro aqui na Praça dos Três Poderes. A posse estava marcada para a tarde, mas na esplanada o movimento começou cedo. O vendedor de camisetas se deu bem. Para chegar nos melhores lugares, foi preciso passar pelas forças de segurança. Nada que atrapalhasse a empolgação do público.
quero chegar lá e passar, para que ele seja firme e que o nosso Brasil muda. Como eu sou professora de história, eu disse que não poderia perder esse momento histórico, é um momento para ficar na história do Brasil. E com muitos anos a gente está esperando esse momento, é um momento de todos nós que fazemos história, não deixar passar a história do Brasil em branco. Eu acredito que o povo brasileiro também tem que acreditar que eles estão já no primeiro mundo, eles já têm muita coisa para oferecer. Eu acredito que com essa nova energia eles vão conseguir produzir mais e mostrar mais que o Brasil realmente é um país que é forte e consegue chegar a um dos primeiros. A Praça dos Três Poderes reuniu gente de todo o lugar, com cartazes, bandeiras e faixas, a maioria preparada para ficar até o fim da cerimônia. Muito emocionante, muito lindo. E assim, ele é o amor do Brasil, né? Nós amamos o Jair Bolsonaro e esperamos que ele faça um bom governo. São Pedro ajudou e a chuva não caiu, para a alegria de quem queria ver Jair Bolsonaro chegando de carro aberto no Palácio do Planalto. No parlatório, a faixa foi passada e o discurso agradou. Atendeu as expectativas. Parabéns ao nosso presidente, que ele faça um bom governo. I think behind all these soft power operations are covert operations. You know, it's shown as democracy promotion, and these are the flowery terms that are used. But fundamentally, you know, it's the origins. What are the origins of this PR campaign? Who created this idea? Certainly it wasn't the PR networks themselves. It's secretive government agencies. It's the CIA that are actually responsible for this. They just, you know, kind of have a front. That's why they use these PR networks instead of, you know, having an obvious dictatorship. We see the mainstream media and the nightly news reciting pre-developed scripts that essentially say exactly the same thing, using the buzzwords of "this is a threat to our democracy." When you see 10 different channels say exactly that sentence, you know that it's a Central Intelligence Agency script. Es ist eine Propagandamaschine geworden. Das merkt man. Jeder mit ein bisschen Gehirn, der diese Nachrichten hört, merkt, dass es eine Propagandamaschine ist. Da wird immer vom russischen Angriffskrieg, vom völkerrechtswidrigen russischen... Audiência na ação penal 504.6512/94. A história não para com esse processo. A história um dia vai julgar se houve abuso ou não de autoridade, nesse caso, do comportamento tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, no meu caso. Doutor, eu não fui convidado para a Copa do Mundo, que fui eu que trouxe para cá. Eu não fui convidado para as Olimpíadas. Ex-presidente, doutor. Não queira ser ex-ministro, ex-juiz, você vai ver o que vai acontecer. Investigados e punidos no âmbito da Operação Lava Jato. Estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. A Operação Lava Jato foi deflagrada pela Polícia Federal em 17 de março de 2014. A meta declarada era investigar um esquema bilionário de lavagem de dinheiro que envolveria doleiros, empresários, funcionários públicos e políticos. Mas 5 anos depois do início da operação que abalou o Brasil, uma série de reportagens colocava em xeque os métodos e os objetivos da Lava Jato. Foi quando a Vaza Jato assumiu o protagonismo e provocou uma reviravolta. Preso em 2018, o presidente Lula seria solto no ano seguinte. Eles não prenderam um homem. Eles tentaram matar uma ideia. Uma ideia não se mata. Boa noite, ministro. Boa noite. Tudo bom? Eu acho
que a Lava Jato fez um mal enorme às instituições. Ela acabou bem inspirada, talvez, no início, ela acabou produzindo uma série de distorções no sistema jurídico-político. Por isso o meu balanço é marcadamente negativo. A Lava Jato terminou como uma verdadeira organização criminosa. A mim me parece que nós fomos de uma euforia quase alcoólica, não é, a uma depressão. E os dois estados não são bons. O saldo da Lava Jato foi a demonstração de que o Estado existe, o Estado funciona e busca o melhor em termos de cidadania. O que se espera dos homens públicos? Se espera uma atuação com pureza d'alma. A lei vale para todos, indiscriminadamente. O processo não pode ter capa. O Ministério Público e a Polícia Federal sempre tiveram muita moral entre os jornalistas. Muito raramente alguém colocava em dúvida o que o Ministério Público estava falando. Aparecia ali, era quase como se fosse uma lei. 2018, quando começa o ano, já está bastante consolidado entre alguma parte dos jornalistas brasileiros e pesquisadores, juristas, que a Lava Jato realmente tinha tomado um rumo que era um rumo, no mínimo, esquisito. Muita gente já falava, já apontava, olha, tem vários abusos aqui, tem coisas que são meio heterodoxas. O senhor acha que o ambiente de poder, o senhor que convive há muitos anos no ambiente de poder, você acha que isso atrapalhou a operação? Porque foi uma operação muito grande e criou, né, um certo poder para aqueles que encabeçaram ela. O poder é inerente àqueles que atuam personificando o Estado. Aí me refiro ao Ministério Público, Dallagnol atuou como integrante do Ministério Público Federal e o juiz Sérgio Moro. O que o Ministério Público faz aqui é imputar a ele a responsabilidade por crimes de corrupção. Não se tratava apenas de uma irregularidade procedimental ou processual, de que, na verdade, nós estávamos diante de um movimento político, como depois se revelou no contexto geral. Moro, ministro da Justiça de Bolsonaro, Deltan Dallagnol, um ativista político. Não se tratava de Deltan atuando na Lava Jato. Eram 15 a 20 procuradores só na primeira instância. Na segunda instância tinha uma outra força-tarefa com 5 a 6 procuradores. Na terceira instância, perante o STJ, tinha mais uma série de subprocuradores gerais e mais um procurador-geral da República. Era todo um time de pessoas que atuaram na operação. É inegável que a Vaza Jato mostrou que o rei estava nu, né? Mostrou como eram feitos os pastéis e como eles eram mal feitos. O primeiro efeito foi uma erosão muito rápida, medida pelas pesquisas de opinião pública, da imagem da Lava Jato do Moro. Isso aí a gente consolidou muito rapidamente, saiu na época pesquisas do Datafolha e outras mostrando, um mês, 2 depois, que a imagem de heróis inabaláveis estava sendo carcomida muito rapidamente. Isso foi a primeira coisa, né? A segunda coisa foi o início da movimentação para você reavaliar processos e eventualmente pessoas presas, eventualmente e principalmente o presidente Lula, que estava preso e ali no arquivo mostrava que vários procedimentos tinham sido feitos ao arrepio da lei. E lograram um apoio público muito grande, um apoio de mídia. Tanto é que quando eu mesmo assumo um papel de mais crítico, ou um papel de crítico do sistema, eu fico também um pouco isolado aqui. E a mídia toda dizia, essa decisão parece contrariar a Lava Jato, como se a gente estivesse contrariando Roma ou falando mal do Papa.
numa operação deste tamanho de combate à corrupção, seria muito ingênuo a gente imaginar que não teria algum momento um viés político. Então, operação de combate à corrupção, sendo que corrupção eu tenho que envolver funcionalismo público, é óbvio que ela vai acabar tendo, né, infelizmente, um viés um pouco político, principalmente se for em grande escala. A gente conseguiu medir, por exemplo, que as sentenças do Moro elas eram mais rápidas até o momento em que a Dilma sofreu o impeachment, que depois elas ficaram um pouquinho mais lentas, o que demonstra um pouco que havia um certo aceleramento com o objetivo de obter impacto político, que de fato foi obtido, né? Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. Uma cobertura crítica da Lava Jato foi o grande erro da imprensa. Não houve uma cobertura crítica da Lava Jato no começo. Demorou muito para ele existir. Obviamente você teve a Vaza Jato, né, liderado pela Intercept, que mudou muito a visão, a percepção, mas eu acho que eu reconheço um erro enquanto jornalista investigativa. Eu acho que se você tem um grupo de servidores públicos que começam a ser vistos como grandes salvadores do país ou grandes heróis, o papel do jornalista é desconfiar. A Lava Jato fez um esquema muito eficiente em relação a isso também. Era operação coletiva para a imprensa, release, entrevista. Quando o ciclo da notícia estava começando a terminar, operação coletiva, release, entrevista. A gente não tinha esse discernimento de olhar e falar, não, mas espera aí, tudo bem, tem um release de 5 parágrafos aqui, tá bom, eu vou publicar rápido porque tem que publicar rápido, porque é a internet, porque tem que ir pro ar, porque todo mundo vai dar. É o jogo. A Lava Jato entendeu esse jogo. A Lava Jato conseguiu sacar e fez uma arapuca muito bem feita para jornalistas. Alguns cooptados, outros inocentes, mas no geral deu certo. Como eu considero esse processo ilegítimo e a denúncia uma farsa, eu estou aqui em respeito à lei, em respeito à nossa Constituição, mas com muitas ressalvas com o comportamento dos procuradores da Lava Jato. Como é que foi essa ligação dessa fonte anônima, né, dizendo que tinha um material para entregar para vocês? Bom, essa história é o seguinte, eu estava em casa num domingo, Dia das Mães, arrumando malas porque eu iria viajar naquela noite, eu tinha uma viagem a trabalho. Final do dia o Glenn me liga, atendi e aí ele me falou, olha, eu estou falando com uma pessoa aqui que acabou de entrar em contato comigo naquele mesmo domingo. Ela me contou uma história que tem aqui um material que é completamente explosivo. Ele falou, olha, aparentemente são conversas privadas de Telegram, de WhatsApp, sei lá o quê, da Lava Jato. Esse tipo de conversa aqui é normal entre juiz e procurador? Isso aqui é comum que isso aconteça? Isso aqui é permitido? Isso aqui é legal? Isso aqui é ilegal? E aí os nossos advogados foram falando, isso aqui é completamente ilegal, isso aqui não pode ser feito, isso aqui não é o papel de um juiz, isso aqui não é o papel de um promotor. Ministro, o senhor já falou publicamente que conversas trocadas entre Moro e Dallagnol, aquelas conversas não teriam nada demais, nenhum tipo de irregularidade. Por quê? Olha, eu no meu gabinete eu sempre recebi a todos e nunca tive qualquer receio. Aliás, quem tem medo de picada de mosquito é porque já foi mordido por cobra. Deve haver o diálogo, deve haver a troca de ideias. É muito comum o Ministério Público, como Estado acusador, dizer que vai requerer algo e o juiz perguntar, escuta, você tem elementos para fazê-lo? Senão eu vou indeferir. Isso é muito comum. Essas conversas, elas existem dentro do direito brasileiro. Se é certo ou se é errado, nós podemos voltar 10 passos atrás. Se não deveria acontecer, podemos voltar 10 passos atrás. Mas o fato objetivo é que elas acontecem e não deixaram de acontecer. E eu não quero que o direito brasileiro comece a achar que um hacker pode invadir o meu celular e isso ser meio de prova num processo judicial contra mim. A gente ficou aí uns 40 dias mais ou menos com o material na mão
E a gente foi trabalhando em paralelo várias coisas ao mesmo tempo. Então, primeiro a gente trabalhou com a segurança do arquivo. Outra, a integridade do material, a integridade técnica, para a gente saber que aquele material não tinha sido editado, que os metadados não estavam corrompidos, que aquilo tinha uma procedência. Então a gente decidiu fazer as primeiras matérias com base naquelas conversas do Moro com o Deltan. E claro, o grande tema daquelas conversas era o Lula. E aí saíram matérias em relação ao triplex, saíram matérias em relação ao Moro oferecendo testemunhas para o Deltan confessando para o Moro que não tinha certeza sobre a denúncia e mesmo assim 72 horas depois faz a denúncia. Quem decidiu o oferecimento da acusação não fui eu. Eram 15 a 20 procuradores que decidiam por unanimidade. E por unanimidade, 15 a 20 procuradores independentes, que não deviam nada a ninguém e que não precisavam nem concordar uns com os outros, entenderam que era sim o caso de oferecer uma acusação criminal e de submeter o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva à justiça. Por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal declarou a Vara de Curitiba incompetente para julgar os casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Esses casos, na avaliação do STF, deveriam ter sido julgados pela Justiça Federal no Distrito Federal. Investigações espetaculares, tonitruantes, a gente tem aí aos montões. E depois nós temos apenas um resto de lixo, né, em anulações, em não aproveitamento de provas, como acabou ocorrendo aqui na Lava Jato. Para mim, foi um retrocesso terem dado o dito pelo não dito no processo da Lava Jato. Nós estávamos avançando e eu espero que retomemos essa trilha no sentido do combate sem trégua à corrupção. O ideal, em termos de cobertura da imprensa, teria sido se tivesse sido muito mais crítica em relação ao método usado, que percebesse que estava sendo usada como PR, né, relações públicas da Operação Lava Jato, e que começasse a fazer suas investigações em paralelo. Hoje eu já vejo que há uma cautela um pouco maior. Você pega um documento, você lê, separa os trechos, coloca no ar, põe em discussão, e a coisa está andando de um jeito um pouco mais... Você dá mais chance para a pessoa que precisa se defender, que tem que se defender. Passados 10 anos do início da Operação Lava Jato, um dos debates que mais divide opiniões até hoje é sobre o uso de 2 institutos jurídicos, a delação premiada e o acordo de leniência. Em casos em que foram usadas na Lava Jato, essas ferramentas têm sido revistas atualmente. Em 2 decisões recentes, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o pagamento de multas que ultrapassam os 18 bilhões de reais. Dinheiro relativo a acordos de leniência firmados entre o Ministério Público Federal e as empresas JF e Novonor. Novonor é a antiga Odebrecht. Pouco depois, o ministro André Mendonça permitiu a renegociação de acordos de leniência firmados entre empresas e a força-tarefa da Lava Jato. O acordo de leniência prevê punições menores a empresas que confessam participação em atos ilícitos contra a administração pública. Já na delação premiada, o investigado revela o que sabe em troca de benefícios, como a redução da pena. Além disso, a delação faz parte das investigações sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Embora tenha ganhado força no ordenamento jurídico brasileiro a partir de 1999, há quem defenda que a delação existe há séculos. A primeira delação premiada ocorrida no Brasil remonta à época colonial. Brasil colônia. Foi Joaquim Silvério dos Reis, que fez uma delação premiada, na qual comprometeu Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, e entregou o movimento que foi a Inconfidência Mineira, que resultou na execução e no esquartejamento do nosso herói nacional,
Então, como é que nós vamos descobrir, elucidar, esclarecer os crimes e punir os culpados? Ora, com a ciência, com os métodos investigativos, DNA, exames microscópicos, exames científicos de última geração, todos colocados à disposição do Estado para investigar os crimes. Tanto os acordos de leniência quanto as delações premiadas, elas são resultado de pressões domésticas e pressões internacionais. Esse conjunto de convenções internacionais, eles estipulam obrigações para o país no controle da corrupção. Especificamente, a OCDE, ela determina a responsabilização das pessoas jurídicas por atos de corrupção. Então, empresas, associações e assim por diante. Do outro lado, a gente tem as pressões domésticas que chegam numa conjuntura crítica em junho de 2013, com as manifestações que tomaram as ruas, manifestações estas que tinham vários assuntos e várias pautas, começaram como manifestações de passe livre, depois melhorias de serviços públicos e também manifestações contra a corrupção. Em resposta, tanto às pressões internacionais que já existiam, quanto às pressões domésticas, o governo à época organiza um pacote de medidas e, dentre elas, duas leis que são muito importantes: a Lei Anticorrupção, que responsabiliza pessoas jurídicas por atos lesivos à administração pública, atos de corrupção e outros, e a Lei de Organizações Criminosas. E ali está previsto o acordo de colaboração. O que aconteceu nos últimos 30 dias, doutor Moro, vai passar para a história como o mês Lula. Se não dissesse Lula, não valia. O senhor entende que existe uma conspiração? Eu entendo e acompanho pela imprensa de que pessoas como Léo Pinheiro está já há algum tempo querendo fazer delação. Sim. Primeiro ele foi condenado a 23 anos de cadeia, depois se mostra na televisão como é que vive a vida de nababo dos delatores. Sim. E o cara fala, porra, eu estou condenado a 23 anos, sabe? E os delatores, sabe, pagaram uma parte e estão vivendo essa vida, sabe? Então, delatar virou, na verdade, quase que o avaral de soltura dessa gente. A primeira coisa que eu vi, acho que foi em 2015, foi a prisão alongada de Curitiba, as prisões alongadas de Curitiba. E, claro, os advogados passaram a dizer que as prisões alongadas eram utilizadas como uma forma de tortura para obter delações. É o que era praticado com muita frequência na Lava Jato. Assim, numa mesa, o sujeito preso já, o Moro decretando a prisão do sujeito. Opa, vamos prender esse aqui que ele canta. A ideia era essa. Vamos fazê-lo cantar. Bota o sujeito e diz, olha, isso aqui é o seu mandado de prisão que nós cumprimos. Né? Você está em todos os órgãos de comunicação, mas a sua família não. Aqui, ó, isso aqui é um mandado de prisão, pode sair contra ela. Depende de você. Durante a Lava Jato, teve um uso intensivo, especialmente dos acordos de colaboração e dos acordos de leniência, mas com instrumentos que tinham acabado de chegar no ordenamento jurídico, não é? Isso gerou o que eu chamo de um aprendizado institucional intenso e eventualmente ruidoso. Toda vez que a gente olha para atos e condutas relacionadas à corrupção, a gente tem que se preocupar com o que aconteceu, então como é que a gente elucida o que aconteceu e como a gente previne que não vai acontecer mais. Se você for olhar no setor privado, você vai ver que o número de departamentos de compliance aumentou, que hoje existe uma preocupação real nas empresas de comunicação e treinamento para combate à corrupção e que se estendeu para outras áreas, como, por exemplo, assédio moral, assédio sexual, mas que inicialmente os departamentos de compliance foram criados para combate à corrupção em resposta à investigação que estava acontecendo, a investigação Lava Jato. Este ponto é um ponto positivo que não desapareceu, que não sumiu.
No primeiro trimestre de 2021, logo após a Lava Jato ter sido extinta pelo governo Bolsonaro, o DIEESE divulgou dados sobre o impacto da operação na economia brasileira. Segundo o estudo, a Lava Jato acabou com quase 4,5 milhões de empregos e reduziu a massa salarial em quase 86 bilhões de reais. Em impostos, deixou de arrecadar mais de 47 bilhões e em contribuições sobre a folha, mais de 20 bilhões de reais. Por outro lado, pelas contas do Ministério Público Federal, a operação devolveu aos cofres públicos quase 14 bilhões de reais em acordos de leniência e 724 milhões em colaborações premiadas. Ela matou toda uma fase da industrialização brasileira. Se for somar o que as empresas que foram quebradas pela Lava Jato deixaram de gerar de empregos, impostos, PIB, são centenas de vezes a mais do que o pouco que ela devolveu para a Petrobras. A economia do Brasil ela já estava abalada. E não foi por causa do combate à corrupção. O combate à corrupção não abala a economia de ninguém. O que abala a economia são más decisões econômicas. O senhor afirma que o senhor não tem responsabilidade, não tinha conhecimento. O senhor entende que teria havido alguma falha? O que o senhor entende que aconteceu nesse caso? Doutor Moro, o senhor se sente responsável da Operação Lava Jato ter destruído a indústria da construção civil nesse país? Eu tenho certeza que não. O senhor entende que o que prejudicou essas empresas foi a corrupção ou o combate não, à corrupção? Não, é o método de combater a corrupção. O que o senhor o se método. refere? Não, o que eu fiz é o seguinte, contra as pessoas que pagaram propinas? quando um juiz, me desculpe isso, quando um juiz e os acusadores se submetem à imprensa para poder prender as pessoas, aí tudo mais é possível, doutor. A Petrobras não é uma empresa corrupta. A Petrobras é uma empresa que foi vítima de corrupção de diretores. Se se busca correção de rumos, há consequências. Consequências práticas, consequências financeiras. E se se observa o figurino legal, essas consequências são bem-vindas. Eu me pergunto se não é o caso de fato, nós mudarmos a legislação e, eventualmente, separarmos a empresa e pensarmos, inclusive, em modelos de direito comparado para, eventualmente, punirmos os agentes empresariais e separarmos a empresa. Eu acho que não vai haver outra operação desse tamanho. O melhor e o correto é não concentrar tanto poder num só grupo de pessoas, que foi o que aconteceu. Agora, não houve outra que se compara com a Lava Jato em termos de investigação de corrupção no Brasil. Paga-se um preço por se viver em um Estado democrático de direito, é módico. O respeito irrestrito às regras estabelecidas. O que a gente aprendeu? Eu diria numa frase: não se combate o crime cometendo crimes. Há 10 anos, em novembro de 2013, os ucranianos começaram a tomar as ruas de Kiev. O motivo?
protestar contra a decisão do então presidente Viktor Yanukovych de cancelar um acordo econômico de integração à União Europeia, o que foi encarado como uma posição para atender os interesses da Rússia. A intensa onda de protestos se arrastou até fevereiro de 2014 e resultou na derrubada do presidente, mergulhou o país em uma guerra civil e é considerado o primeiro ponto de inflexão para explicar a atual guerra da Rússia com a Ucrânia. A intensificação dos protestos se deu após uma parte dos manifestantes estabelecer o acampamento na Praça da Independência, no centro de Kiev, o que levou a uma forte repressão policial. A brutalidade usada pelas forças de segurança, no entanto, só alimentou o conflito, radicalizando os manifestantes e expandindo as pautas dos atos, que foram ganhando uma conotação cada vez mais marcada pelo distanciamento da Rússia, e com uma forte presença do nacionalismo de extrema-direita, inclusive com simbologia nazista. Centenas de pessoas morreram nos primeiros meses de protesto. Olá, meu nome é Sarah Winter, eu tenho 20 anos e eu sou uma das organizadoras do Movimento Fêmea no Brasil. Eu vim aqui para Campus Party para dar uma palestra sobre cyberativismo. Foi muito legal a palestra, a gente conseguiu desenvolver bem os temas junto com o Movimento Meganão e o Daniel, que desenvolve aplicativos para movimentos sociais. E a gente falou de críticas ao cyberativismo, a gente falou de união, de parcerias entre movimentos. A gente falou também de como usar o cyberativismo para interagir, para dar mais força para a ação direta, e eu gostei bastante da palestra. Aqui é o povo unido, totalmente do museu. Mas afinal, o que provoca um ódio tão violento contra a cidade? Só vimos isso quando a organização criminosa de São Paulo queimou dezenas de ônibus. Não pode ser por causa de 20 centavos. A grande maioria dos manifestantes são filhos de classe média, isso é visível. Ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs, não. Os mais pobres ali eram os policiais apedrejados, ameaçados com coquetéis Molotov, que ganham muito mal. No fundo, tudo é uma imensa ignorância política. É burrice misturada a um rancor sem rumo. Há talvez a influência da luta na Turquia, justa e importante, contra o islamismo fanático. Mas aqui se vingam de quê? Justamente a causa deve ser a ausência de causas. Isso, ninguém sabe mais por que lutar em um país paralisado por uma disputa eleitoral para daqui a 1 ano e meio. O governo diz que está tudo bem, apesar dos graves perigos no horizonte, como inflação, fuga de capitais, juros e dólar em alta. Por que não lutam contra o projeto de emenda constitucional 37, a PEC 37, por exemplo, que será votada no dia 26 no Congresso, para impedir o Ministério Público de investigar? Talvez eles nem saibam o que é a PEC 37, a lei da impunidade eterna. Esses caras vivem no passado de uma ilusão. Eles são a caricatura violenta da caricatura de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda defende aqui. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos.
Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar tudo em verde e amarelo só pra ver o Brasil inteiro passar. Oh, oh, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Oh, oh, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem com quem mais entende de rua. Vem com a Fiat. E o movimento Vem Pra Rua fez um protesto ontem à tarde aqui na capital, em frente à Fiesp, na Avenida Paulista. O protesto foi em apoio ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O movimento montou um telão em frente ao prédio da Fiesp, na Avenida Paulista, para mostrar quem são os deputados que ainda estão indecisos ou que se posicionam contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Nós queremos apenas que a população saiba quem são os políticos que estão a favor, quem são os políticos que estão contra e quais são os políticos que se dizem indecisos, enquanto a maior parte deles está barganhando com o governo. Esse grupo veio de São José dos Campos, no interior do estado. Para eles, todo o sistema político brasileiro está corrompido, um sentimento compartilhado por outros participantes do ato. Nós não somos partidários, eu estou aqui de graça, vim voluntariamente e estou procurando o quê? Um país sem corrupção, um país onde os políticos lutem pelos meus interesses, pelos interesses de que aqui estão. A alternativa hoje, para mim, o que eu vejo é uma intervenção civil para derrubar, porque nenhum político que está hoje no governo representa o povo. Essa professora tem uma visão diferente. Ela está feliz com a posição adotada pelo deputado que elegeu nas últimas eleições. Tem muita gente boa aí, muita gente ingênua que está sendo massa de manobra. Eles não gostam disso e estão sendo usados. Então é bom eles prestarem atenção. Eu estou aqui pelos meus netos. Pouco depois das 5 da tarde, o hino nacional foi tocado e os manifestantes soltaram balões. À primeira vista, esse movimento parecia uma pequena provocação inútil, que muitos criticaram erradamente, inclusive eu. Nós temos democracia desde 1985, mas democracia se aperfeiçoa, senão decai. Entre nós, quase tudo acabava ou em pizza ou em paralisia entre os três poderes. O Brasil parecia desabitado politicamente. De repente, reapareceu o povo. De repente, o Brasil virou um mar. Uma juventude que estava calada desde 92, uma juventude que nascia quando o Collor caía, acordou. Abriram os olhos e viram que temos democracia, mas uma república inoperante. Os jovens despertaram porque ninguém aguenta mais ver a república paralisada por interesses partidários ou privados. Só há dois perigos, a tentação da violência e o vazio. Se tudo virar batalhas campais, a coisa se destrói. Se virar um movimento abstrato, genérico demais, tudo se esvai. É preciso uma política nova se reinventando, mas com objetivos concretos, como, por exemplo, a luta contra o projeto de emenda constitucional 37, o PEC 37, que será votado a semana que vem para limitar o Ministério Público, que defende a sociedade. Se tudo correr bem, estamos vivendo um momento histórico lindo e novo. Os jovens terão nos dado uma lição. Democracia já temos, agora temos de formar uma república. Pela forma como conduziu os trabalhos da casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64, perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Pensamento. Eu acredito que existe primeiro, e também ligado com a ideia que eu tenho de que a esquerda sofre de uma profunda crise de pensamento estratégico. Isso não é de agora, isso é da década de 80, né? Eu acho que existe um movimento de fora para dentro, ou seja, o governo Lula e Dilma avançaram demais nos termos de cooperação Sul-Sul, né? Aliança com a China, multilateralismo no plano internacional, Petrobras como operadora única do pré-sal, ou seja, aí os chineses entrando para salvar o fluxo de caixa da Petrobras no curto prazo. Ou seja, o Brasil avançou muito nisso,
né? Isso incomoda o imperialismo, né? E o pré-sal também, né, Elias? E o pré-sal também, né? Isso. Totalmente, totalmente. Isso incomoda os caras. Ou seja, você está entrando numa briga internacional, meu amigo, que está lidando com profissionais. É o que eu falo para as pessoas, olha, os caras são profissionais. O imperialismo está vendo tudo isso e não está achando engraçado. Conta para o Zé Sérgio Gabrielli o que o Obama queria falar com ele em particular, quando o Obama encontrou com ele na visita dele ao Brasil. Não sei se o Zé Sérgio Gabrielli te contou essa história. Ele vai te contar. Que história é essa da China colocar 10 bilhões na Petrobras? O Obama enquadrou o Zé Sérgio Gabrielli. O Zé Sérgio Gabrielli, como um patriota, falou, isso é problema nosso. Ele respondeu assim para o Obama, né? Até onde eu sei. E a história que ele me contou. Eu acho que tem esse fator externo. O fator interno, meu amigo. E sempre lembrando, Elias, que em 2013, com os documentos vazados do Snowden, os Estados Unidos classificavam o Brasil em 2013, não sabia se era uma nação amiga ou inimiga, e classificava no mesmo patamar do que o Irã. É só para a gente entender o que a gente está voltando para 2013, que eu acho importante. E aí eu concordo, Elias, eu acho que jogou uma bactéria mesmo, é guerra híbrida, de fora para dentro. E aí eu queria... E como isso na Lava Jato? Fala, Elias. Aí, agora, o que acontece aí já é um movimento que vem das classes médias urbanas, que da década de 60 adiante, que elas passam a adentrar o Estado brasileiro, né? Ou seja, as classes médias urbanas e rurais também. Começaram a adentrar o serviço público brasileiro, porque há uma expansão do serviço público brasileiro durante a década de 30 adiante, né? E quem foi ocupando os postos que superou foi essa classe média que foi criada no interior do Brasil, nas capitais, e que tomaram o Estado brasileiro, e que muitas delas foram fazer cursos de especialização fora do Brasil. Eu costumo dizer uma coisa muito polêmica, tá? Que você acha que talvez concorde. Aqui pode falar, porque o Diário da Crise é isso. O fim da ditadura militar, ela permite, olha que contraditório isso, Dudu, que o Estado brasileiro seja tomado de assalto pelos liberais. Eu lembro, por exemplo, que o Pinochet foi falar com o Figueiredo. Tem uma equipe econômica nossa lá e tal, de Chicago e tal, eles são muito bons. Sabe o que o Figueiredo falou para ele? Legal, fica lá, deixa ele com você lá, que eu já tenho os meus aqui. Ou seja, o Figueiredo não aceitou os Chicago Boys. Eu acho que o final da ditadura militar, entre outras coisas boas, vamos dizer assim, né? Tem uma coisa muito ruim, que os liberais tomam de assalto o Estado brasileiro, né? Então, quando você vê Sérgio Moro, você vê aquele pessoal do TRF lá de Porto Alegre que condenou Lula, eles estão no serviço público desde o final da década de 80, por exemplo, não é? E esses caras condenaram Lula em várias instâncias, 16 anos de cadeia, ou seja, tem uma árvore genealógica nessa história. Então, tem essa questão do serviço público, a formação desse pessoal, e tem também o CAI, meu amigo, aí você é professor disso, né? A classe empresarial brasileira não estava contente com essa história de salário mínimo corrigido por PIB mais inflação. Você tem uma classe média que está com o saco cheio de pegar avião e ter que ver dentro do avião aquela família de nordestino com a criança chorando, o catarro escorrendo do nariz da criança nordestina, aquela coisa maravilhosa que é o Brasil. Eu acho isso o máximo, né? Que a nossa cara é isso, né? Rapaz, juntou tudo isso, né? E aí, junto com o que você falou, Elias, além de tudo, a classe média, ela agora teve que pagar mais no restaurante porque o garçom ganhava mais. Ela agora teve que pagar hora extra para quem trabalha no serviço doméstico. Passados alguns anos, eu fiquei sabendo que era financiamento americano, Ford Foundation. Você teria alguma coisa a declarar? Olha, para responder rapidamente a tua pergunta, Adilson, e tem um livro, eu agora não tenho de cabeça, viu, Adilson? Tem um livro de uma historiadora inglesa que fez um trabalho muito minucioso sobre como a CIA operou a chamada intelectualidade. Quais eram os instrumentos da CIA, como ela financiou revistas, financiou escritores, financiou instituições, como, por exemplo, o IBAD aqui no Brasil, para derrubar o Jango, como ela financiou congressos. E esse livro é um livro que eu li, que é um livro fácil de achar. Se você fizer uma pesquisa no Google, ele mostra que o CEPRAP foi financiado pela Ford Foundation e a Ford Foundation era uma vitrine da CIA. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil.
Vem com quem mais entende.